capital humano em bibliotecas ou centros de informação, desafio imposto pela sociedade do conhecimento. Introdução. A estrutura da sociedade moderna baseia-se no conhecimento e no capital humano. Seu produto é o fruto da criatividade, imaginação e aptidão do ser humano. O poder da mente humana em se adaptar-se ao meio que se faz com que o desafio defronta-se com as mutações sociais, culturais e econômicas tornem as consequências da própria evolução. Ao longo de toda a história da empresa, sempre conviveram com as mudanças, porém, desta nova era, o, o que predomina é o conhecimento. O maior capital do futuro, as organizações serão flexíveis, contribuídas em equipes multifuncionais, com redes de comunicação intensivas, para irradiar o conhecimento. O que mudará as pessoas o que mudará as pessoas que comandarão as empresas e quais serão as exigências que mudará nas pessoas que serão sustentadas no novo modelo de administração. Sem dúvida, um novo operário precisará ser produtivo, criativo, flexível e capaz de explorar o conhecimento como principal insumo para adaptar-se com as contínuas e intensas mudanças no processo de equilíbrio da sociedade, devendo, portanto, ser repensado na formulação cultural e profissional, invocando as novas perspectivas de qualificação profissional. Este novo conceito de trabalho muda do perfil do profissional que achávamos de mão de obra e exige um novo perfil de profissionais que passaremos a denominar como mente de obra. O investimento da educação se fará necessário para o processo de treinamento na prestação para competições na era da globalização. Hoje, empregos não têm mais um caráter vitalício, mas sim as oportunidades temporais, que de adquirir experiência, conhecimento e competência, e o futuro prevê as pessoas raramente iniciarão um emprego em uma empresa e terminarão sua carreira na mesma. A ênfase na produtividade na criação de produtos de qualidade e a avaliação da mesma maneira significativa. Mas a gestão de pessoas ainda tem mantido a visão paradigmática do passado. Toda mudança começa pela mudança de si mesmo. Mudanças essas que deverão ter início com a ênfase do treinamento e desenvolvimento. As pessoas devem buscar uma auto-reciclagem, não apenas em fazer o que diz um manual. Nessa interpretação da realidade, cada profissional venderá o seu produto ou serviço diariamente. As pessoas capacitadas para uma só tarefa, acomodadas, não terão um lugar para novos espaços de trabalho que estão sugerindo. As grandes habilidades exigidas para o profissional no futuro é aprender e interagir com o novo. Para entender o contexto da sociedade do conhecimento, é necessário dominar os conceitos básicos de Lean Organization, Capital Intelectual. Lean Organization é o nome das organizações que apresentam, ou seja, aquelas organizações capazes de utilizar o capital intelectual eficaz. O significado basicamente de uma organização de aprender. Uma organização que está continuamente expandindo a sua capacidade de criar o seu futuro. Na sociedade do conhecimento, qualquer organização pode se tornar-se uma leading organization, desde que consiga integrar os recursos disponíveis e principalmente utilizar o conhecimento de seus colaboradores. Para Stewart, intelectual constitui uma matéria intelectual do conhecimento da informação da propriedade intelectual, experiência que pode ser utilizada para gerar riquezas. O autor subdivide o capital intelectual em capital humano, capital estrutural e capital do cliente. Nossa proposta é analisar aspectos relacionados ao capital humano que atua nas bibliotecas e em centros de informação na era do conhecimento, analisando as habilidades gerais necessárias para o profissional da informação e habilidades específicas exigidas àqueles que atuam nos setores de aquisição de referência, cobrindo-se o meio e o fim do processo do ciclo de informação, pois a função das novas tecnologias dos modelos estruturados
organizacionais estão mudando radicalmente. E sem dúvida, esse novo contexto, as habilidades pessoais necessárias também sofrem. Abordaremos ainda o problema do gerenciamento desse capital humano necessário em bibliotecas e centros de informação, o que totalmente exigirá um novo modelo de material a ser adotado pelos seus dirigentes, que devem passar a possuir um novo perfil de líder. Tal líder deverá ser, antes de tudo, um educador, e as funções de treinamento desenvolverão e deverão evoluir de aprendizados na educação. Não pretendemos esgotar o assunto, mas alertar os leitores da realidade que aí está, presente em todas as organizações. As bibliotecas e os centros de informação deverão ser visitadas pelos seus dirigentes como organização, lay organization. Esses novos paradigmas traz desafios de gerenciamento não só nos recursos materiais e tecnológicos financeiros, mas principalmente no capital humano necessário para inserir a biblioteca nos centros de informação na era do conhecimento. O bibliotecário, visto como profissional de informação do século XXI, as, os, traz os bibliotecários uma oportunidade nunca mais antes vista, a oportunidade de firmar-se em profissionais de informação, mas somente sobreviverá aquele profissional capaz de desenvolver as novas habilidades requeridas. É o tempo das bibliotecas mudar totalmente com seu perfil profissional, pois o surgimento de novas tecnologias é, da sociedade passou a exigir um novo profissional de informação disponíveis nos sistemas informatizados, assim podendo acrescentar um valor aos seus produtos e serviços. Lacaster. É, Concordar com isto, afirma que as inovações tecnológicas e outras mudanças que estão ocorrendo no mundo tanto pode ser vista como uma ameaça à biblioteca, como uma oportunidade para a biblioteconomia tornar-se mais valiosa para a realidade do que tem sido visto agora. Cada dia que se passa, aumenta o volume de informação disponíveis do mundo de novas tecnologias. Aparece o mercado como uma forma de proporcionar com maior rapidez e eficiência ao treinamento e recuperação da informação. Surgem novas atitudes que fogem totalmente daquelas efetuadas tradicionalmente, sendo essenciais as mudanças do perfil do bibliotecário, pois os profissionais de outras áreas estão ocupados no setor de informação e continuarão ocupando casos, os casos dos bibliotecários que deverão se desenvolver as competências exigidas pelos novos tempos. Larararara. Novas ocupações estarão sendo criadas, novas oportunidades se abrem nas novas o quê? Habilidades estão em demandas, surgindo assim a diversidade de carreiras relacionadas com as informações. Todos os profissionais de hoje estão sendo entendidos como profissionais de informação, pois necessariamente precisam manipular a informação para o desempenho de seus papéis econômicos, políticos e sociais, como a exigência do natural da ordem do dominante. O cenário da globalização foi estabelecido e o mercado de trabalho começou a exigir profissionais de informação que sejam mais versáteis, flexíveis, que tenham uma visão gerencial e bibliotecário, porque precisam de uma reciclagem profissional para adequar-se às novas demandas. A partir dessas exigências, não tem mais como os bibliotecários basear apenas nos moldes tradicionais para organizar a informação. Ele precisa ir além de dominar o tratamento e a recuperação da disseminação da informação. Entretanto, o bibliotecário precisa estar consciente das novas tecnologias. Não vão apenas transformar o que era realizado manualmente algo pouco mais rápido. A tecnologia da informação deve ser considerada como ferramentas básicas de trabalho, uma vez que o processamento, o gerenciamento e recuperação da disseminação da informação tornam-se mais eficientes e eficazes. Para a PEMA,
citado no Lacácia, precisamos planejar as mudanças para a orientação de guardiões de livros e guias através do universo do conhecimento, habilidades da biblioteca a serem criativos, que se movem para fora da biblioteca, para dentro de papéis mais amplos de informação, nos dará a medida do bibliotecário do futuro. Verifica-se que o bibliotecário precisará mudar radicalmente seu posicionamento de gerenciamento de coleções para o disseminador, refinar a informação. Queremos que o profissional seja cada vez menos monitorar a organização dos documentos. Queremos que ele seja um motivador do uso da informação, que seja cada vez mais, cada que seja cada vez menos um cumpridor de tarefas rotineiras e cada mais um sintetizador ágil de informação, cada vez menos um administrador de coleções e cada vez mais um administrador de produtos e serviços de informação. Pelo menos um punidor de usuário e mais um promotor de cliente. Que não seja mais um centralizador de documentos, mas um jogador de equipe de processos na busca da informação, que não seja dependente do acervo, mas entusiasta do acesso, não seja mais um obscuro sem um conto de quadro das paredes, mas um empreendedor e amante da visibilidade, não mais um intermediário passivo, mas um adicionador de valor de informação. Percebe-se que o discurso do autor é a expressão do jogador de equipe, tal exigência é típica da sociedade do conhecimento. Saber trabalhar em equipe na sociedade do conhecimento, mais que o intermediador entre a informação e o usuário. O bibliotecário será refinado de informação e assim contribuindo para a redução do tempo do usuário na recuperação da mesma, pois mais a utilização da tecnologia da internet que possibilita o acesso de bilhões de informações e especialistas da informação do conhecer os melhores caminhos para obter maior eficácia na busca. Ao abordar uma discussão sobre o moderno profissional de informação, criado por Guimarães, caracteriza para um profissional como aquele que é capaz de fornecer informação certa, da fonte certa, da, da fonte certa ao cliente certo, no momento certo, de forma certa e a um custo que se justifique o seu uso. Afirma ainda que o autor de grupo dos profissionais da informação se integra por administradores arquivísticos e analistas de sistemas, contadores e bibliotecários, museólogos, cada qual para o seu desempenhar seu papel de grupo. Guimarães segue dizendo que o profissional da informação deve ser como acróstico, profundo, rápido, de organização flexível, investigador, simples, sensato, inovador, orientador para clientes natural, do ativo laborioso. Algumas atitudes e características podem ser indicadas como determinantes para um novo profissional da informação para um tempo de mudanças no segundo. Possui habilidade de identificar e resolver problemas, facilitar o uso da informação, oferecer produtos e padronizados, oferecer esclarecimentos sobre o uso da informação, realizar treinamentos de educação de uso, oferecer gerenciamento de recursos informacionais, navegar entre os sistemas de conhecimento de fontes de informação, oferecer serviços de tradução, realizar consultorias, criar e inovar a partir do conhecimento de práticas adquiridas. Entretanto, o profissional da informação deve buscar a sua identidade em um novo mercado, sem se prender em uma vista de características mais intrínsecas responsável pelo ciclo documental da informação. Deve-se apossar-se de novos perfis, novas descrições de emprego, que seja baseado nestas características únicas. Somente depois da mudança da postura do profissional da informação
poderemos vê-los como ativos preciosos da organização, pois a sociedade do conhecimento requer um comportamento profissional mais exigente do que a sociedade da indústria do século passado. O responsável pela aquisição é um ambiente de bibliotecas de centro de informação. Tudo inicia-se na seleção do melhor fonte de informação a que se adquira, e neste aspecto é necessário por parte de dirigentes a definição de uma política de roda Jequiti. A primeira pergunta a ser feita pelos responsáveis pela aquisição é: o que deve ser comprado? Tal resposta deverá partir de um profissional ou comissão responsável pela relação e aquisição do material bibliográfico. São duas funções do mesmo processo que estão interligadas em razão da necessidade a serem atendidas, considerando recursos tecnológicos e nas limitações financeiras, em suma. Tão não adianta o usuário possuir uma necessidade de organização, não possuir a infraestrutura de recursos financeiros para supri-la. O profissional responsável pela aquisição vê-se então no seguinte dilema: possuir propriedades físicas imprensas do CD-ROM ou a pagar pelo acesso online para bibliotecas tradicionais do acesso local garante o resultado tangível de um investimento realizado já no seu acesso online, representada em um resultado intangível com um potencial maior do alcance. A tecnologia da informação tem mudado tradicionalmente as formas de trabalho e o oferecimento de produtos. Nesse contexto, o serviço de aquisição deve ser considerado a infraestrutura disponível para acessar e disponibilizar a informação antes de efetuar a compra de materiais bibliográficos. No ambiente onde o mercado de informação sofre mudanças radicais da noite para o dia, o profissional da aquisição precisa estar constantemente atualizado perante as novas tecnologias diante das bibliotecas requeridas. Está alfabetização digital, habilidade. Não, vou não. Não vai comer mais nada hoje? Não, negociação do conhecimento de línguas estrangeiras. Pois o mercado fornecedor oferece versões modernas de novos produtos de idiomas variados. Em qualquer das situações, a exigência de um profissional com um pensamento global, pois atua com um contexto de informações compartilhadas globalmente, é o fenômeno da globalização. Como poderia deixar ser, e tem trazido grande impacto na forma de compras efetuadas, hoje fala do mercado global, consequentemente, a compra globalizada. O profissional do serviço de referência decorrente à história pode-se observar, através dos estudos da literatura, a biblioteconomia, a evolução do termo de serviço de referência e seus aspectos conceituais, suas dimensões e peculiaridades. O termo de referência work é uma expressão inglesa emprestada para o português e também utilizada para partes de origem espanhola. Vem do latim referente, que serve para designar a ação que refere, contar e relatar, portanto, o significado do verbo referir, e a origem latina do conjunto de significado responder, repetir e informar. O termo de servir é referência utilizado pelos bibliotecários para designar o serviço de informação ao usuário. Serviço que, compreendido de duas dimensões inseparáveis da atitude profissional, da interferência do produto e por ele oferecido ao usuário ou ciente da biblioteca de centros de informação que ambos estão inseridos. A postura do profissional de referência pode ser dividida em duas partes. A primeira parte, que podemos generalizar, extensiva de todos os profissionais que presta qualquer tipo de serviço, que engloba atitudes profissionais tais como simpatia, criatividade, confiança, entusiasmo e outras. A segunda da parte compreende o conhecimento específico de áreas como tais intimidade de fontes de interferência, vasta cultura geral, domínio de técnicas de busca de informatização, entusiasmos pelas novas tecnologias, entre outras. Para Chile, citado para Organ em suas respectivas opiniões, as três primeiras qualificações indispensáveis do bibliotecário
são: primeira, a experiência; segunda, a experiência; terceira, a experiência. É evidente que a experiência é importante na qualificação necessária do profissional que atua num serviço de referência, mas acreditamos que o aprendizado teórico pode compensar parte da distância entre os bibliotecários experientes e outro iniciante. Nesse ponto, Graham afirma. afirma. E declara os seus livros que sustentam a prática que podem separar a mente para uma assimilação mais rápida da experiência, que deve se ampliar a compreensão até as artes de práticas, desde a construção das pontes do local do violino. Hoje, as novas tecnologias da inovação buscam a rede de universidades baseadas em dados existentes do profissional de referência iniciantes que sabem formular estratégias de buscas adequadas e possuem tanto um valor quanto o profissional do conhecimento adquirido ao longo do tempo, pois o tempo que o bibliotecário conseguia armazenar memórias de assuntos de fontes existentes de uma biblioteca. Hoje, a dinâmica de informações existentes no mundo, na prática, que mostra as novas informações são incorporadas diariamente aos sistemas de informação, seja através de implantação do acervo, seja através do acesso de novas bases de dados interligadas via rede. Outras observações provavelmente percebidas pelos leitores é que, referindo ao bibliotecário, nas referências de algumas vezes utilizadas para a palavra profissional referência, pode ser uma ideia dada à observação da prática, que nem sempre Outra observações provavelmente percebida pelos leitores é que referimos aos bibliotecários de referência algumas vezes utilizando para a palavra profissional de referência, vista a ideia que a observação das práticas nem sempre do servidor de referência é executada apenas pelos bibliotecários, possuem evidência profissionais e outras áreas que atuam de função, cumprindo seu papel, contendo tal o seu desempenho no conhecimento profissional do dia a dia. Em contraposição, o bibliotecário tradicional indica onde a informação poderia ser encontrada. Informação encontrada. Encontrada. É impossível. Ai, Jesus. A função do líder, né? Ai, Deus meu. Desafios, não. Relação. Não. Cada vez passa, vamos por aqui. Recuperação da informação. Neste final de século, as novas tecnologias permitiram armazenar uma quantidade quase ilimitada de informação.
exigindo ao bibliotecário referências de uma mudança radical nas formas, nas formas de recuperação da mesma. Além do antigo sistema de catálogos manuais, passaram-se a utilizar buscas online, a exemplo da internet, que apresenta um volume de informações quase que ilimitado, demandando de maior tempo e refinamento da informação. Existem, portanto, duas formas de pensar na recuperação da informação: a interna, o acervo da própria biblioteca, e a externa, o acesso de outras bibliotecas com base de dados de via online. Apesar desse novo panorama apresentado pelas novas tecnologias de tratamento e recuperação da informação e tradicionais fichinhas arquivadas por autores, o título do assunto ainda não das práticas utilizadas muitas nas bibliotecas que não têm oportunidade de utilizar computadores e outras que estão na fase de transcrição que outras. Ainda prefere-se manter as duas formas de recuperação de informação, catálogo do manual e catálogo de informação. Segundo essas interpretações do paradigma atual, adota-se que quem não tem computador em sua biblioteca ou centro de informação está na idade da pedra. Com a afirmação, percebe-se que a importância do uso do computador pelos profissionais que tratam com armazenamento e recuperação da informação. A razão é bastante simples. Existe hoje um mundo com a indução da informação que exige aos computadores a melhor eficácia da prestação de serviço. Além disso, o baratamento cada vez mais da aquisição de novos softwares e hardwares não justifica o uso do mesmo. Ao lado do fato destaque o intercâmbio entre as bibliotecas, evidentemente já só podia ser feito via telefone ou fax. Porém, a interligação via web tornou-se cada vez eficaz. Hoje é possível acessar as bases de dados de outras bibliotecas, sendo possível oferecer um serviço com maior qualidade aos resultados de sistemas de informação. As bases de dados são muitas vezes as bases de dados são muitas vezes as mesmas, pelo mesmo superficialmente no sistema de busca, baseia-se no comando nos menus ou a mistura de ambos. As buscas dos assuntos baseiam-se no vocabulário controlado das palavras-chave, ambos empregados necessários na lógica da booleana. O que aparece na tela pode ser impresso ou gravado em disco, conforme a preferência. Os computadores são mudados a vida das pessoas, os profissionais de serviço de referência passam a ser gerenciados a acesso da base de dados. A relação com o usuário. A primeira vez que ouviu falar da relação do usuário bibliotecário registrada pela literatura da data de 1876 da Conferência Histórica da Bibliotecários, Samuel Stuart Green, Worcester Free Library, apresentou uma recuperação em estabelecer a comunicação pessoal. Tal comunicação vem evoluindo ao longo do tempo até os dias de hoje, nos quais os usuários passam a ser vistos como clientes. Em contrapartida, o profissional de referência assemelha-se ao consultor, pois ele presta as atividades de assessoria aos seus clientes. Nessa visão ratificada, principalmente para as bibliotecas de empresa, onde o bibliotecário é visto como agente de informação ou informação de brokers, visto que o professor profissional de uma referência explica ao usuário a melhor forma de utilização de recursos da biblioteca ou centro de informação, ensinando a formular estratégias da busca de categorias com as bases de dados, podendo ainda orientar sobre os métodos de elaboração de monografias ou teses, e que se diz de serviços de relações públicas da biblioteca, que será um profissional de serviço de referência, através de posturas éticas profissionais, não estaria contribuindo para melhorar a imagem do seu ambiente de trabalho a orientar usuários sobre as normas dos horários, funcionamento e serviços oferecidos. E por que não encarar o bibliotecário da referência como um profissional de vendas,
pois o seu contrato com o usuário ele faz da ligação entre o produto e o serviço que se, que se tem a oferecer na necessidade do usuário a ser satisfeita. Em qualquer dos casos, é necessário o tato nas formas de conversar com seus usuários, a empatia para entender os seus problemas. Não é só que podemos criar um clima de confiança em relação ao profissional de serviço de informação que tem com o seu cliente. O caráter é intensamente pessoal do serviço de referência no entender de uma necessidade tão fundamental quanto o anseio do conhecer significa que os princípios básicos pouco mudaram e que mudaram ao longo de quase um século desde que se fizeram estabelecidos. Os desafios para gerenciamento em um bibliotecário ou centro de informação. Vejamos para uma breve introdução histórica o desenvolvimento do sistema capitalista da produção, particularmente ao longo dos 150 anos, e coloca as novas exigências educacionais visando a produção de produção e reprodução na mão de obra e qualificada, que acarretou uma grande ampliação das matrículas escolares e da elevação do nível educacional das populações dos países, hoje ditos centrais hemogênicos. Na onda da valorização da educação, com o mesmo mecanismo da mobilidade entre as classes sociais e algumas instituições culturais, como bibliotecas, particularmente as bibliotecas universitárias e públicas, adquiriram a partir de meados do século XIX um grande impulso que passaram a ser vistas como instrumentos auxiliares do processo educacional formal e dos mais democrático mecanismo de realização da chamada educação permanente. O fenômeno semelhante se deu-se já no século XX, com as bibliotecas especializadas de apoio de pesquisa científica e do desenvolvimento tecnológico dos processos que passou a ser mais sociedades industrializadas e o principal motor do seu desenvolvimento econômico e social. Tornava-se evidente, mas não apenas para uma elite reduzida, mas para setores mais amplos da vida política social, que se estava lidando com um novo fator de produção que deveria ser um conhecimento novo, ou como se passou a dizer, a informação que passou a ser falada na sociedade da informação, como antes se falará na sociedade da máquina de vapor, foi? Da sociedade do carvão ou da sociedade de aço. A partir do fim do século da Segunda Guerra Mundial, começaram a ocorrer um aumento vertiginoso da produção científica expressa de forma de artigos e livros científicos. Falava-se da explosão da informação e um pouco depois começaram a ser feitas as primeiras experiências de aplicação do computador, a mais importante intervenção do século, cuja a matéria-prima pode ser processada, será examinada a informação, visando a permitir a organização adequada do volume crescente das publicações científicas e técnicas. Mais adiante, o autor complementa: a grande mudança desse setor se deu-se a partir do início do início da década de 1990, com a implementação da internet que a possibilitou a interconexão dos computadores diferentes das marcas dos diferentes sistemas operacionais utilizando as linhas telefônicas comuns e combinadas para as linhas de transmissão de dados em alta velocidade. A internet ensejou uma ampla difusão dos OPACs, Online Public Access e catálogos, que são exatamente isto, os catálogos de bibliotecários disponíveis em linhas e abertas para consulta remota por parte de qualquer interessado. Bibliotecas, seja que havia uma informação dos catálogos para acesso nas redes locais.
Após uma rápida introdução da história, deve-se inclusive aumentar as diferentes bibliotecas tradicionais e as bibliotecas atuais. Podemos no começo a pensar os desafios relacionados ao gerenciamento da área. Em primeiro lugar, destacamos o desafio da ordem de estrutura, ou seja, é necessário analisar quais as características da biblioteca dos centros de informação em foco em uma biblioteca pública ou privada, conhecimentos gerais ou biblioteca especializada. Possui um catálogo de informatizados para a utilização de catálogo manual. O primeiro desafio foi lançado correspondente à estrutura que tem disponível na era do conhecimento. Não podemos mais conceber a biblioteca ou centros de informação que não possuam computadores para tratamento e recuperação da informação, via CD ou via online. Se isso não ocorre, já podemos apontar o início das atividades de gerenciamento, qual seja adequar as condições estruturais da biblioteca ou centros de informação para que o mesmo das condições mínimas que atendam às exigências da sociedade do conhecimento. Na era do conhecimento, as organizações serão flexíveis, como estruturas achatadas, trabalharão em equipe por projetos, a exemplo da Microsoft, onde qualquer funcionário pode apresentar um projeto para desenvolvimento de um novo produto. Nesse contexto, estão inseridas as bibliotecas e centros de informação, que deverão, através do gerenciamento do seu capital humano, possuir características de organizações que aprendem. Para gerenciar a capital intelectual, é necessário desenvolver bases de dados de informação intelectual gerada para a organização pela própria instituição, mas que funcionarão essas bases na prática. Em um segundo desafio do gerenciamento que requer a perspicácia para saber utilizar do conteúdo e das bases de dados que compõem o capital humano e da biblioteca do centro de informação. A virada do milênio coincide com a transformação da sociedade industrial em sociedade da informação. Desencadeará, na verdade, uma avalanche de mudanças e grandes desafios a serem enfrentados pelos líderes liderados da sociedade do terceiro milênio. A função do gerenciador líder. Qualquer organização que fracasse no que obtenha sucesso deve, direta ou indiretamente, à figura do gerente, pois este profissional ele é responsável pelos resultados de sua equipe. E é importante que aqui mencionar o que o gerente tem sobre suas mãos o poder de decidir tanto sobre as questões relacionadas às estruturas físicas, como também sobre os cumprimentos de sua equipe. Deverá ele utilizar todos os recursos de organização da melhor forma possível. Porém, o gerente é um ser humano com origens de valores morais, que leva de certo comportamento de acordo com a sua formação de caráter e também de acordo com as condições e estruturas que ele possui. Dessa forma, existem gerentes relativos, proativos, autocráticos, democráticos, liberais, entre outros. A função acadêmica do gerente também influencia o seu estilo de gestão. Mas aqui cabe nos perguntar quem são os gerentes responsáveis pelas bibliotecas ou centros de informações do Brasil. Qual da sua origem acadêmica? Em pesquisas nacionais realizadas no traçamento do perfil profissional da informação do Brasil, podemos identificar dentre os responsáveis a amostra nacional. O grupo representativo foi os bibliotecários, que corresponde a 82,54% da amostra. Ora, a maior parte dos profissionais de informação do Brasil é composta por bibliotecários, provavelmente em cargos de gerência ocupados na maioria deles. Esses casos de conveniência analisar e cabe-se abrir um círculo das escolas de biblioteconomia no Brasil. A análise dos dados mostrou-se uma postura não totalmente engajada ou alerta para todas as novas possibilidades, revelando um grande número de problemas, tanto por parte do profissional quanto da unidade informacional, também das escolas,
que preparar os profissionais competentes num triângulo que assume uma postura bastante conservadora, comprometendo o desenvolvimento da área da capacidade da adaptação do profissional e da unidade de informação, o que no momento está muito aquém do necessário, mesmo numa fase de transição como a atual. Desnecessário alertar que as mudanças que hoje ocorreram por muito maior rapidez há 10 anos atrás, da face dos resultados obtidos nas pesquisas de Tara Paranoff. Concluiu-se que é necessário mudar para um paradigma atual dos profissionais de informação. Página 8, né? O Brasil, o Brasil, que só consegue, através das mudanças da base, que seja responsável por um círculo das escolas da biblioteconomia, ao agregar disciplinas de cunho, ao agregar disciplinas de cunho gerencial, acreditamos que os problemas estruturais da unidade de formação podem ser resolvidos através de definição estratégica e em busca de recursos alcançados da gerência da unidade. Não são de estranhar os resultados de pesquisa, pois o Brasil apresenta problemas semelhantes às diversas áreas do exemplo das escolas de administração e tem preocupado muito com o perfil profissional e que está colocando no mercado. Estaremos nas escolhas administrativas formando gerentes ou líderes. Qual as diferenças entre os dois? Gerente é a palavra que é em desuso, particularmente quando se alia-se numa postura de controle, supervisão, cobrança de resultados, nos méritos e apenas para figurar no gerente. A visão tradicional que tem do gerente é a equipe de trabalhar e deve se levar méritos, e isso deve ser um modelo adotado do século passado, onde planejava o funcionário e executava o chamado modelo taylorista. O líder, por sua vez, deve possuir uma vasta cultura, facilidade de trabalho em equipe para ser autoconfiante, promover e fazer liderança, faz tempo pelo o carisma, mas a sua postura for controladora, ameaças, não para dividir as informações, não possui habilidade no trato de suas equipes. Tende-se um gerente do século passado querendo obter sucesso através de sua equipe. Os chefes não mais serão donos exclusivos dos seus recursos humanos ou materiais. Esses recursos serão negociados e compartilhados com outros chefes do departamento, alocados em diferentes projetos e grupos de trabalho. Há uma tendência de prevalecer o tipo de organização mais conhecida como matricial, onde recursos são compartilhados com variados outros departamentos e gerentes. Por outro lado, a tendência é acabar com os organogramas e criar organizações de gerenciamento do processo horizontais. O gerenciamento dos recursos, principalmente do capital humano, da biblioteca dos centros de informação, do sucesso exige parte de responsáveis de cargos de direção, postura de líder. O líder sábio é este perfil profissional do terceiro milênio, um líder com os valores éticos, que seja respeitado, que saiba respeitar a equipe, liderando pelo mais exemplos do que pela ameaça de punição. Para Vande, é fundamental educar e dando exemplos através de um real comportamento com as ações do coletivo, e ganhando assim credibilidade, ressalta constantemente a importância da contribuição dos funcionários. O principal recurso de ser utilizado pelo líder em bibliotecas e em centros de informação é, sem dúvida, o capital humano, ou seja, o conhecimento de seus colaboradores. A ferramenta a ser utilizada é uma base de dados com o conhecimento que poderá alocar cada funcionário em cada projeto de trabalho, que, de acordo com o que ele sabe, parecer com os novos modelos gerenciais, apontam para posturas holísticas do líder.
e deve conhecer habilidades da sua equipe. Além disso, de novas formas de gestão devem ser descentralizadas no papel do gerente que possa ser um facilitador de processos, conseguindo resultados com as pessoas que não através das pessoas. O trabalho de equipe é outro paradigma gerencial. É o terceiro milênio, um novo modelo de gerencial é condenar as equipes interdisciplinares, no caso das bibliotecas e centros de informação, em função de novas tecnologias. Teremos uma equipe composta de programadores, analistas de sistemas, administradores linguísticos, bibliotecários, professores, pesquisadores, que demanda de um líder é capaz de conseguir resultados com um grupo de profissionais advindos de diversas áreas. O compartilhamento da informação é outro destaque do novo modelo gerencial. O líder deve ter capacidade de comunicação, formal ou informal, e não tem medo de perder o poder ou estar compartilhado da informação. Considerações finais. Podemos perceber que as bibliotecas ou centros de informações encontram-se numa fase de transição. Consequente, não sabem ainda como está e será o futuro, e algumas incertezas já começaram a tornar a forma como elas já estão na necessidade de mudar a necessidade de um melhor aproveitamento principal nos recursos do momento do conhecimento. Os gestores e bibliotecas dos centros de informação encontravam-se numa grande encruzilhada, sem saber o caminho a tomar, pois as organizações estão descobrindo que as pessoas e insubstituíveis em funções de conhecimento tático, que podem ser estes difíceis de transferência para outra pessoa, pois podemos transferir a experiência profissional adquirida por um colaborador ao longo de anos em determinado processo. É, Trabalho principalmente na área de informação. Desafio maior deve se fazer de tal colaborador e use o conhecimento na busca das melhorias do processo. É preciso que as mudanças comecem para o modelo gerencial adotado pelos atuais gestores. A gestão do órgão deve oferecer oportunidades para o funcionamento, colocar suas ideias em prática, participar em cursos de atualização profissional e, dessa forma, desenvolver-se profissionalmente. É evidente que não existem receitas mágicas para o sucesso, pois sabemos que o funcionamento das bibliotecas e centros de informação podem apresentar características culturais capazes de impossibilitar até mesmo a adequação de estruturas que permitam desenvolver um ambiente criativo, sem contar com os aspectos técnicos voltados para as normas de regras ditadas pelos sistemas de criação da área da biblioteconomia. Porém, acredita-se que todo início do processo de mudança pode ser princípio de assustar os demais, descarta as possibilidades de tornar a biblioteca do centro de informação das organizações que aprendem dos mais e iniciam em mudanças de modelos mental dos seus gestores. O principal aspecto desses novos modelos mental deve se iniciar num contrato de parceria entre os gestores e colaboradores, visando atingir objetivos que sejam bons para ambas as partes. Porém, tal relação de confiança somente será consolidada através do comportamento de ambos ao longo do tempo. O operário do conhecimento visa o conhecimento profissional, que quer a participação dos seus projetos de importância dentro de uma organização, e dessa forma, quanto mais habilidade ele possuir, maior a possibilidade de participar em diversos projetos. Em contrapartida, o gestor quer resultados atingidos em consequências que precisam conhecer as habilidades dos colaboradores. Para tanto, pode-se criar uma base de dados de cadastro de habilidades dos colaboradores. Tal base de dados deve ser constante e atualizada e capaz de um novo projeto. Pode-se estudar quem poderá participar, prevendo-se, inclusive, formas de reconhecimentos aos colaboradores. Nossas considerações de tratamento respondem a algumas perguntas tais: qual a melhor forma de utilizar o capital humano para desenvolver o desenvolvimento das bibliotecas
dos centros de informação. Como conseguimos o comprometimento dos nossos colaboradores para os objetivos da organização? Estratégias que devemos utilizar para desenvolver o capital humano dos funcionários e o ambiente de bibliotecas e centros de informação. Queremos deixar claro que os leitores que as ideias abordadas não devem ser interpretadas como algo de ponto cabal, pois sabemos que é importante encontrar soluções fáceis para problemas complexos, pois o complexo é o ser humano, mais complexo ainda é querer fazer comportar-se de acordo com os nossos interesses da organização. Com certeza, qualquer estudo teórico pode nos levar para as falsas impressões de aplicações práticas e são simples. Já sabemos que cada organização tem a sua história. E algumas organizações são fáceis e flexíveis e outras são engessadas. Existem pessoas com objetivos nem sempre convergentes dentro de organização. Existem lutas pelo poder que dificultam o trabalho em equipe. E alguns líderes vêm mais longe do que outros. Isso nos leva a crer que o ambiente em que está situado o centro de informação ou biblioteca que determinará qual a distância deve percorrer até tornar-se uma layer organization.